Olha, o presidente Jair Bolsonaro pressionou ainda mais no fim de semana e deputados aliados devem pedir ainda nesta segunda-feira a instalação de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a atual gestão da Petrobras e os sucessivos reajustes nos preços dos combustíveis. E para falar sobre essa ideia de uma CPI da Petrobras, a gente entrevista agora, gentilmente nos atendendo, o deputado federal Sanderson, do PL, do Rio Grande do Sul. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, bem-vindo. Como vai? Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Nós temos já iniciando uma semana com promessa de bastante intensidade nas ações aqui em Brasília. Hoje à tarde deve ter uma reunião do presidente da Câmara com líderes de partidos e liderança do próprio governo aqui na Câmara. E a ideia é deliberar, tratar justamente sobre essa questão dos combustíveis, que tem trazido muita preocupação a toda a população brasileira, né? Isso já chamou a atenção de muita gente e agora, ultimamente, chamou a indignação da população como um todo, porque ninguém mais aguenta. É algo notório, acho que todo mundo sabe, que os sequenciais reajustes da Petrobras já ultrapassaram todos os limites e alguma coisa tem que ser feita, né? Nós temos aí uma diretoria demissionária que está tomando decisão, na nossa visão, com algum viés que precisa ser investigado a origem desse viés. Qual é a razão de sequenciais reajustes, mesmo com o dólar, em algum momento, perdendo força frente ao real? E o que a CPI deve ajudar nisso, deputado? A CPI é, na verdade, o único instrumento que o Poder Legislativo possui para entrar dentro do processo corporativo da Petrobras ou de qualquer empresa no Brasil, né? Requisitando documentos, quebrando sigilos, inclusive, ouvindo testemunhas, né? Solicitando informações, requisitando dados que até agora nós não temos. Por isso que eu tenho dito aí, alguns deputados também têm falado, em abrir a caixa preta da Petrobras, tanto quanto fizemos lá em 2019. Eu fui o vice-presidente da CPI do BNDES em 2019, e ali nós tínhamos o objetivo e conseguimos abrir a caixa preta do BNDES. Então agora vamos sim, não vejo nenhum problema nisso, abrir a caixa preta da Petrobras e verificar por que, por exemplo, né, se no ano o dólar caiu 7,74% frente ao real, por que só o diesel nos últimos 40 dias subiu 22%, se estamos sob o famigerado regime de cotação internacional, né? Se há essa correlação, e ela existe, ela está aí presente, né? Não há razão para esses ajustes abusivos por parte da Petrobras. Deputado Sanderson, na sequência a pergunta é de Ricardo Salles. Salles. Sanderson, bom dia. Prazer em vê-lo aí. Eu tenho uma dúvida sobre a eficácia dessa análise, mas, de todo modo, acho que o Legislativo tem as suas prerrogativas e decidirá. Como é que ficou a história da compensação para os estados e a efetiva redução do ICMS depois de todas essas discussões, votações, Senado, Câmara, enfim? Qual é a fotografia que o cidadão brasileiro tem hoje sobre o tema do ICMS de combustíveis no país? A Câmara dos Deputados aprovou, o Senado aprovou a limitação em 17% da alíquota incidente sobre os impostos estaduais, né? Já que sobre os impostos federais já havia uma redução. Mas precisa de sanção presidencial para a lei ser publicada, né? E nós, inclusive, estávamos bastante otimistas no sentido de que essa semana, por exemplo, pudesse haver a sanção presidencial do PLP 118, aquele que nós aprovamos, com a limitação da alíquota em 17%. Pois bem, a Petrobras nem aguardou a sanção presidencial dessa notícia, nessa boa notícia, dessa notícia alvissareira, para já despejar mais um reajuste. Isso trouxe indignação geral. E quando o presidente da República vai às ruas, quando deputados como nós vamos às redes sociais mostrando essa indignação, isso é reflexo da indignação da população.
Eu estive no Rio Grande do Sul, estou agora em Brasília, estive no Rio Grande do Sul no final de semana, e o assunto era só esse. Ninguém mais aguenta pagar sucessivos todas as semanas um reajuste. Isso não dá mais para aceitar, né? E por isso a CPI pode ter, sim, Ricardo Salles, pode e deve ter um papel fundamental no esclarecimento, né? Na apuração geral dos meandros internos da Petrobras, né? A falta de transparência, por exemplo, né? A Petrobras tem divulgado balanços, nós vamos então nós também ter acesso às planilhas para ver, né? Qual é o custo da Petrobras, qual é o peso corporativo da Petrobras, por que a Petrobras tem tido um lucro muito maior da média das petrolíferas do mundo afora, mesmo no momento tão ruim, no momento de crise, né? Então, sobre o PLP 18, aguardamos ainda a sanção presidencial, que vai trazer, sim, um reflexo concreto lá na ponta, na bomba de combustíveis, e aí tem uma proposta de emenda à Constituição que ainda tem que ser encaminhada ao Congresso Nacional, se assim for o interesse do Poder Executivo, né? Porque seria uma PEC de iniciativa do Presidente da República, e ali, em sendo aprovada, uma PEC, claro, nós sabemos, precisa de quórum qualificado, em 2 turnos na Câmara, em 2 turnos no Senado, né? E aí, a partir disso, teríamos um cenário, na nossa visão, auspicioso, né? Agora, de nada adianta nós fazermos um esforço na Câmara, no Senado, o próprio Presidente da República fazendo um esforço, se a Petrobras não compreende que nós estamos numa crise e precisa haver uma sensibilidade, precisa haver um senso de sensibilidade maior por parte da empresa. Deputado Sanderson, a gente segue a entrevista com a pergunta da Amanda Klein. Deputado, bom dia. Eu ainda continuo com muita dificuldade em entender a lógica dessa CPI, porque, afinal de contas, é muito difícil, para não dizer impossível, descolar a Petrobras do governo federal. Afinal de contas, é o governo federal o acionista majoritário, é controlado pelo governo. O presidente é que nomeou todos os presidentes da Petrobras, já está indo para sua 4ª nomeação, ou seja, não tem como se eximir de responsabilidade. A Petrobras segue a lei do mercado, segue a lei da paridade de preços de importação. Havia uma defasagem, acho que ainda havia coisa de 15% do diesel e da gasolina em relação ao mercado internacional. Então, a Petrobras está cumprindo o que manda a lei, todas as leis que regem, né, esse preço de paridade de importação, as leis de governança, de compliance, é o que ficou definido desde 2017 e que a Petrobras vem seguindo. Agora, a minha pergunta é a seguinte, essa CPI não pode virar munição para a oposição, porque parece muito mais um jogo de narrativa, uma narrativa aí para ameaçar e para emparedar, para pressionar a Petrobras, para que o atual presidente Zé Mauro Coelho renuncie logo, do que efetivamente um desejo, uma vontade política de seguir com essa CPI, porque vai virar munição para a oposição. Amanda, acho que essa atitude do presidente Bolsonaro deixa ainda mais evidente a não intervenção da presidência da República na Petrobras, né? É uma empresa de capital misto, né? A União, o povo brasileiro é acionista, mas nós não temos hoje, né, a capacidade de fazer qualquer tipo de intervenção, porque a diretoria que lá está tem autonomia, né? Agora, está muito flagrante que a diretoria demissionária, né, pediu 60 dias para sair, e mesmo em meio a tentativas, em meio a um esforço que o Congresso e a Presidente da República têm feito para diminuir essa marcha nos preços dos combustíveis, mesmo assim, né, sabendo, porque a imprensa tinha divulgado, sabendo que nós tínhamos que sancionar o PLP 18 para aí ter um momento positivo nacional, a diretoria demissionária, diga-se de passagem, vai lá e publica, né, divulga mais um reajuste. Eu quero repetir aqui, ó, a cotação do dólar, sim, frente ao real em 2022, né, não chega nem aos pés do índice de correção apresentado só em 2022 pela Petrobras. Então, se nós estamos sob um regime de PPI, e estamos, né, essa conta não fecha, porque o dólar sobe e desce.
combustível não sobe e desce, ele só sobe. Por isso que é uma reclamação nacional, de sul a norte. A população reclama aos deputados, reclama aos senadores, reclama ao presidente da República, que, por sua vez, também precisa fazer alguma coisa. Estamos fazendo. A CPI é um instrumento legal, constitucional. Precisamos de 171 assinaturas na Câmara, né? Se for uma CPI mista, precisamos também de 1/3 dos senadores, no caso 27 senadores, para que essa CPI seja iniciada e, a partir daí, possamos abrir, como eu disse, abrir a caixa preta da Petrobras. Ok. Deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, estaremos acompanhando esse dia em Brasília. Bom trabalho, até a próxima. Bom dia, um abraço a todos.